A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui do trono da graça de Deus, palavra gloriosa, irmãos, para a nossa meditação e para nós sabermos como é que estão aí os comportamentos, como que Deus, Ele vê as situações diante de nós, né? Então, para que nós possamos, assim, é uma advertência para muitas mulheres, talvez até homens também, eu creio, né, irmãos, para que, como nós devemos estar perante o Senhor, né? Que o Senhor Deus amado gosta das coisas dele muito bem esclarecidas, né? Então, aqui, o livro que eu vou ler hoje para os irmãos aqui vai ser Timóteo 1 Timóteo, né? Capítulo 5, e ele fala assim: acerca dos velhos e viúvas, aleluias. Me fala grandiosamente, irmãos. Gostaria que os irmãos se atentassem à leitura, né? Buscassem um entendimento maior do Senhor, né? E Deus nos corrige muitas vezes pela palavra dele, né, irmãos? Diz assim a palavra: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestai-os como a paz, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs e em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensa de seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva é desamparada e espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações, né? Mas a que vive em deleites, está morta. Mas aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. E diz mais aqui, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem se casar-se, e tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ansiosas de casas em casas, e não só ansiosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a sua casa e não deem ocasião aos adversários de maldizer, né? Porque já algumas já se desviaram indo após Satanás. E se algum crente ou alguma crente tem viúvas, tipo nos lares, né, nas suas casas, nas suas famílias, socorra-os e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam, né, sustentar as que deveras são viúvas. Bem, irmãos, Deus é grandioso e Ele fala assim gloriosamente a nós, né? Então aqui logo no início ele relata, né, que nós, como
com pessoas, nós não viemos assim estar repreendendo ali os anciãos, as pessoas que são mais velhas, né, irmãos? Ou seja, aqueles que têm pais, né, o seu pai, a sua mãe, ou tias mais velhas, ou tios, quem quer que seja da sua família, né? Ou não só da sua família, mas da igreja, seja lá de onde for, que você respeite, né, irmãos, e não chame eles a atenção. Diz aqui a palavra do Senhor. E diz que as mulheres idosas, né, nós possamos as tratá-las como mãe, e que as mais moças como as nossas irmãs, em toda a pureza, entendeu, irmãos? Então, é muito lindo isso, né? E diz assim, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Então, irmãos, aqui é porque ele está dizendo que tem viúvas e viúvas, né, irmãos? E aqui a palavra, Paulo relata que a viúva, que é considerada verdadeiramente viúva, é aquela que teve o seu esposo, foi o seu primeiro homem, né? Ela não compactou mais com um outro homem, ela simplesmente perdeu aquele esposo e ela se mantém viúva, né, irmãos? E ela ali, ela espera em Deus. Ela não é atiçada, não é atrevida, né? Não fica falando coisas, né? Ou fazendo algum tipo de comentário, não. Ela é uma mulher reservada em Cristo Jesus, né, irmãos? Então, essa é a diferença da mulher honrosa, da mulher verdadeiramente viúva. É aquela que não se deixa levar por tantas coiseiras, mas ela honra, ela teve aquele esposo e ela o honra mesmo depois de morto, né? Ela continua ali esperando em Deus, se Deus tiver um novo casamento para ela, assim ela entrará num novo casamento. Do contrário, ela ficará viúva, né, irmãos? Então, essa é a verdadeira viúva, né? Mas aí aqui também cita outros tipos de viúvas que existem, né, irmãos? São N situações, né? Aí fala aqui da viúva, né? Se a viúva tiver netos, filhos, essas coisas, né? Que a família, né, aprenda a cuidar dessa família que ficou, né, órfã de pai, né, que essa mulher ficou viúva, né, que a família possa, assim, abençoar e, assim, ter piedade, né, dela, dos seus filhos e tudo, e assim Deus diz que recompensará aqueles que cuidam, né, e dá um apoio, né, irmãos? Então, fala aqui mais também. Aquela que é verdadeira viúva, né? Ela tá sempre esperando no Senhor, de dia e de noite. Ela tá rogando, tá em oração, ela tá buscando a presença do Senhor, ela tá confiando, né, em Deus, que Deus vai assim mantê-la, abençoá-la, essas coisas, né, irmãos? Aí diz aqui, mas a que vive, porque ele está falando agora da viúva que está de qualquer maneira, mas a viúva, né? Ele não coloca a viúva, mas a intenção é de ser a viúva. Mas aquela que vive em deleites, vivendo, está morta. Então, tem muitas mulheres que perdem os seus esposos, né? Mas aí ficam na fuleiragem, na futricagem, né? Assim, tá sempre conversando demais, falando coisas, né? Fazendo reuniões, querem se mostrar, querem aparecer, que estão sós. São N situações, né, irmãos, aqui. Aí aqui ele deixa claro isso, mas manda, pois, estas coisas para as que sejam irrepreensíveis. Então isso daí são pessoas que têm que serem repreendidas, porque os seus comportamentos, né, não condiz com o que vive, né, irmão? Com o que está acontecendo. Então, são situações, né, irmãos? Então, a mulher ela tem que ter um bom comportamento, até para ser aceita na igreja.
na casa do Senhor, né, irmãos? Porque ela não pode estar tomando qualquer atitude, né? Estando de qualquer maneira. E diz mais aqui, mas se alguém não tem cuidado dos seus, né, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E o que ele está dizendo aqui é que aquelas famílias que têm viúvas, né, no meio da sua parentela, que aqueles que têm condição, recursos, que possam abençoá-las, ajudá-las. Você está me entendendo? Que isso agrada a Deus, né? Mas se esses que sabem que têm viúvas e não abençoa, ou financeiramente, ou com alimentação, ou com vestes, ou com calçados, ou com, sabe, com uma palavra, seja o que for, esses não são dignos, está dizendo aqui a palavra, né? Porque esses negou a sua fé, porque não ajuda nem a sua parentela, os seus mais entes queridos, né? Então, esse negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então, a palavra de Deus aqui, ela é bem radical em cima disso daqui. Então, devemos estar cuidando daqueles que estão como viúvos e tudo, né, irmãos? Então, diz aqui, e nunca seja inscrita uma viúva com menos de 60 anos, ou se ou só que tenha sido mulher de um só marido. Aqui, vou repetir. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só aqui tenha sido mulher de um só marido. Bem, porque eu acho que eu li errado. Viu? Então, na igreja, ela é considerada viúva aquela mulher que teve só um único marido, que nunca se meteu com outro, que não fica aparecendo, se movimentando para ser notada, ser vista, né? Tá naquela inquietação, naquela coisa, ou falando besteira. Mas não, essa tá aí aguardando no Senhor. Essa é tida como verdadeiramente viúva, viu? Dentro da casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, tendo testemunho das boas obras, e criou seus filhos, e exercitou a hospitalidade, e se lavou os pés dos santos, e socorreu os aflitos, e praticou a toda boa obra, mas não admitas. Bem, aí ele está falando das viúvas aqui, que são verdadeiramente viúvas. Elas criaram seus filhos, né? Foram hospitaleiras, né? Tipo assim, lavou os pés dos santos, socorreu aqueles que estão precisando, né? Praticou a boa obra, né? Naquilo que elas puderam fazer, né, irmãos? Então, essa aí é a verdadeira viúva diante dos olhos do Senhor. Mas aí diz aqui, mas não admita as viúvas mais novas, né? Por quê? Porque quando elas se tornarem levianas contra Jesus Cristo, né? Essas querem se casar. Então, a igreja, elas nunca vão aceitar, considerar que aquela mulher mesmo mais nova seja considerada como uma viúva, porque a qualquer momento ela pode também se tornar uma pessoa leviana, ela pode querer correr atrás dos homens, ela pode querer já ter se juntar a algum deles, né? Tem esse monte de situação. Então, ela traz condenação para si própria, né, irmãos? Então, aí é tipo como se elas perdessem a primeira fé, né? Então, o Senhor Deus mantém esses cuidados, né, irmãos? Tudo é debaixo de uma santidade, debaixo de algo que é regrado ali, sabe? Então, essas sim são consideradas perante o Senhor como viúvas, né? Então, porque ele fala que as novas, elas andam ansiosas, aí fica andando de casas em casas, né? Fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, são paroleiras, curiosas, falam muitas coisas insensatas, né, irmãos? Então, essas daí não se dá um crédito para ela, né? Então, mas o Senhor fala que aquelas são viúvas jovens que querem se casar, que essas casem, né? Que essas busquem realmente, né? Vir voltar a ter uma vida abençoada, né? No seu casamento, no novo casamento, né? Então, bem, essa foi a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos meditassem nessa palavra,
né? Ou se tem alguma viúva que Deus possa fazer com que vocês possam atendê-las, né? Dentro daquilo que é possível. Compartilhe o meu canal, dê um like e se inscreva no meu canal. Paz para os irmãos.